Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre doenças do sangue. Algumas doenças que afetam as células sanguíneas são anemias, pode ser carencial, por carência de ferro ou de vitamina, pode ser anemia falciforme, anemia por perda de sangue ou então provocada por algumas doenças. Também vamos falar sobre hemofilia e leucemia. A anemia é a redução da quantidade de hemoglobina. Se eu tenho menos hemoglobina, eu tenho também menos hemácias e eu tenho menos oxigênio sendo disponibilizado para os tecidos. Então, por isso que ela é uma doença até grave, dependendo da quantidade de glóbulos vermelhos que você não tem, né? Então, e existem diferentes tipos de anemia. Os sintomas comuns que as anemias têm é fraqueza, cansaço, falta de ar, tontura. Olha, pense bem. Se eu tenho uma baixa quantidade de oxigênio sendo disponibilizada para os tecidos, então eu vou ter fraqueza, falta de ar, né? E dependendo das condições, se for mais grave a doença, são condições mais sérias. A anemia por deficiência de ferro, pode ser a ferropriva, geralmente com alimentação rica em ferro, ela já consegue compensar essa anemia, ou então medicamentos, né? Então, geralmente é mais simples, claro que deve ser analisado pelos médicos. Pode ser a perniciosa, né? E de vitamina B12, então falta a vitamina B12. Então, o que acontece? Você vai fazer uma dieta rica em vitamina B12. Pode ser anemia falciforme, a anemia aplástica, que é uma deficiência lá na medula óssea, anemia hemolítica, anemia das doenças crônicas e também a anemia devido à hemorragia ou outras doenças. A anemia falciforme é uma herança hereditária, ou seja, se recebe dos pais. O pai é portador e a mãe é portador da anemia falciforme. Eles não apresentam os sintomas, mas eles portam aquele gene. A criança, então, recebe esses genes e ela tem a anemia falciforme. O que é essa anemia? A hemácia dela, em vez de ser redondinha, ela tem uma forma de foice, então ela tem uma membrana mais sensível, ela pode se romper, né? Ela não carrega uma grande quantidade de oxigênio e ela também pode, por ela ter essa forma de foice, ela pode travar e prejudicar a circulação sanguínea. Ela tem tratamento, pode receber transfusão de sangue, mas ela vai ser uma pessoa que será acompanhada por médicos constantemente. Hemofilia é um distúrbio genético que afeta a coagulação sanguínea. Quando nós temos um corte, o nosso corpo dá um jeito de parar o sangramento. Então, forma a coagulação sanguínea, forma um coágulo. As pessoas que têm a hemofilia, elas não têm aquele fator que faz com que ele coagule. Então, elas têm deficiência nesse fator de coagulação. Pode ser do tipo A, quando ela tem deficiência no fator 8, ou do tipo B, quando ela tem deficiência no fator de coagulação tipo 9. Então, qual que é o tratamento? Você recebe aquele fator de coagulação. Também vai ter todo um cuidado para não cair, né? Porque ela pode apresentar hemorragias graves, né? E as hemorragias podem ser internas ou externas, mas existe tratamento, né? Por exemplo, o tratamento da hemofilia seria, dependendo de como for a transfusão, dependendo os fatores da coagulação, né? E a leucemia. Leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos, ou seja, as células de defesa. Elas são produzidas no nosso corpo e elas perdem a característica e começam a se reproduzir em grande quantidade, de maneira descontrolada. Ela vai se iniciar na medula óssea vermelha e vai afetar a produção também das outras células, da plaqueta e das células vermelhas do sangue, porque ela se reproduz em grande quantidade e altera todo o processo, né, de formação das células sanguíneas. Existem mais de 12 tipos de leucemia e elas vão ser classificadas de acordo com a origem dela. Então, pode ser mieloide, quando elas afetam as células mieloides, ou linfóide, quando afetam as células linfóides. Existe tratamento, né? Pode ser quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, o transplante da medula óssea, onde retira a medula óssea que está doente e coloca uma medula óssea nova, né, através de um doador, ou também associar diferentes tratamentos. Nesse vídeo nós falamos sobre doenças do sangue. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.